Bom, o segundo texto do oitavo ano já é um texto que trata de um assunto um pouquinho mais complexo, que é o tempo histórico. Então eu vou direto às questões para explicar para vocês. Como o tempo histórico pode ser percebido? Como é que a gente percebe a passagem do tempo histórico? Então vamos lá no texto para ver o que ele diz sobre isso. Para analisar as transformações sociais, no entanto, utilizamos o tempo histórico, pois essas transformações não ocorrem sempre no mesmo ritmo. Né? A história não é uma coisa que muda no mesmo ritmo para todas as sociedades, em todas as épocas. Né? As mudanças que acontecem na história, elas são relativas. Elas podem ser rápidas demais num determinado aspecto, podem ser lentas demais por outro lado. Então, a história, o tempo histórico, ela é cheia das suas durações muito particulares. É o que está falando nesse texto aqui. Ó. Há mudanças que ocorrem depressa e outras que demoram mais tempo para acontecer. O tempo histórico permite que o historiador analise essas transformações e também as permanências. Então, a pergunta é como o historiador, como o tempo histórico pode ser percebido? A questão é essa, através do que? Da nossa análise do que muda na sociedade, das coisas que mudam e o ritmo dessas mudanças, e também perceber as coisas que não mudam, que permanecem iguais ou semelhantes há muito tempo. Então é isso que o tempo histórico lida. O tempo histórico lida com permanências e mudanças, coisas que mudam e coisas que não mudam, que permanecem iguais ou semelhantes por muito tempo. Aí teve um historiador francês chamado Fernand Braudel, há algumas décadas atrás. A pergunta é, o que ele disse a respeito das durações do tempo histórico? Então ele criou formas de análise sobre essa duração do tempo histórico. Então ele disse que a história, o tempo histórico, ele pode se dividir em longa duração, média duração e curta duração. O que é a longa duração? Olha o que ele diz sobre a longa duração, que interessante. As mudanças ocorrem de forma lenta e demoram séculos para acontecer. Isso é a longa duração. Então, por exemplo, coisas que estão relacionadas à longa duração são aquelas que dizem respeito principalmente à mentalidade das pessoas. Por a forma das pessoas valorizarem a vida, considerarem os valores estabelecidos. Então, um exemplo, religião que está muito relacionada a valor. O Brasil é um país católico, cristão. Há quanto tempo tem o cristianismo? O cristianismo já tem 2000 anos. Então nós podemos considerar o cristianismo, né, uma duração longa na história da humanidade. É uma religião que já dura 2000 anos, como a maioria das religiões. Por que as religiões demoram tanto a mudar? Porque fazem parte da questão da mentalidade humana. A forma das pessoas estabelecerem sua relação com Deus, com as divindades. Isso é antigo, isso vem de um passado muito distante. E demora a mudar. Né? Então isso é um exemplo. Média duração, as mudanças que ocorrem em 10, 20 ou 50 anos. E geralmente podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa. Então isso é a média duração. Por exemplo, um sistema político, um modelo político, ou uma determinada fase política de um país. Isso dura um tempo. Né? O mandato, o período em que um presidente está no poder, né? Isso não dura muito tempo. Né? Isso é a média duração, ou determinada época que um partido está no poder. Né? Isso pode durar 10, 15, 20 anos. É a tal da média duração. Né? E a curta duração? São eventos breves que ocorrem em um curto espaço de tempo, como meses ou dias. Né? Então a curta duração, aquelas coisas que acontecem e ocorre uma mudança rápida na história. Né? Então a curta duração são aquelas transformações muito rápidas que acontecem. Né? Então a história também está cheia dessas coisas que mudam muito rapidamente. Né? Então é isso, gente. Isso que Fernand Braudel disse a respeito das durações do tempo histórico. Ele dividiu o tempo histórico nessas três durações, nessas três categorias.
né? Curta duração, média duração e longa duração. Quando nós voltarmos, naturalmente nós vamos falar mais sobre isso, porque esse é um tema que não é um tema muito simples. Então, beleza, gente? É isso aí.